Teoria do Caos, um podcast de Alexandre Malhado e João Amaral Santos. Bem-vindos ao podcast Teoria do Caos. Eu sou o João Amaral Santos e ao meu lado está o meu parceiro neste podcast, Alexandre Malhado. Hoje o tema do nosso episódio é extremismo e radicalização das crianças e jovens nas redes sociais. E para falar connosco deste tema, temos como convidado o Miguel Ricu, psicólogo clínico e presidente do Conselho de Especialidade de Psicologia Clínica de Saúde da Ordem dos Psicólogos e também professor auxiliar na Universidade de Medicina do Porto. Obrigado pela sua presença, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, por favor. Muito obrigado. Para começarmos este podcast e esta conversa, portanto, o extremismo e a erradicação das crianças e jovens nas redes sociais tem vindo a ser um problema que já é reconhecido como até um problema de saúde pública. Não só em Portugal, mas espalhado pelo mundo, tem trazido muitos problemas. Podemos, de facto, considerar este um problema que nós temos que combater neste momento? Acho que todos os problemas devem ser combatidos. E a partir da altura em que percebemos que este é um problema, é evidente que acho que temos que nos preocupar com ele, e preocuparmos com ele é fazermos alguma coisa a propósito, não é? Eu acho que pode ser... Nós temos falado de extremismo há muito tempo, não começou nos jovens, não é? A nossa conversa começou no terrorismo, quando começamos, de facto, ali em 2001. Há quem diga que começa ali, não é, a alteração do mundo como conhecíamos antes e como ele agora se está a transformar, e percebemos que ele se está a transformar, e portanto isso já vem desse extremismo e daquilo que no fundo é uma sociedade que está a ficar cada vez mais diferente, e em que as diferenças começam a ser insuportáveis e que inevitavelmente traz depois outro tipo de dificuldades de adaptação. E portanto eu diria que primeiro era bom distinguirmos extremismo de radicalização, porque são coisas um bocadinho diferentes. Digamos que o extremismo é o meio caminho andado para a radicalização, porque no fundo o extremismo é precisamente começarmos a entrar nos polos, não é? É dizermos, vamos aos extremos e acreditamos em coisas que são mais extremas, não é? Se nós vivemos supostamente numa sociedade onde aquilo que deveria, no fundo, ponderar era a curva de Gauss, a distribuição normal, ou seja, tínhamos muito no centro e poucos extremos, independentemente dos extremos serem naturalmente bem-vindos e necessários como em tudo, porque nos chamam a atenção muitas vezes de coisas que de outra forma nós não repararíamos. A verdade é que quando começamos a aumentar os extremos e diminuir aquilo que é o centro, torna mais difícil, porque torna difícil a comunicação. Mas foi isso que tornou as redes sociais vieram contribuir para que esse discurso polarizado se acentuasse? Sim, eu acho que evidentemente vieram contribuir para que esse discurso polarizado se acentuasse. São um acelerador bastante grande. Já tivemos outras fases do mundo onde ele foi polarizado, não é? Nunca deu grande resultado, como sabemos, a história mostra-nos isso, mas também se conseguiram polarizar sociedades de outras formas. O que eu acho é que agora estamos num processo acelerado. As redes sociais ajudam nisso porque nos trazem aquilo que a gente pede. E como nos trazem aquilo que a gente pede, e se as pessoas estão só centradas nas redes sociais, ou no mundo digital se quisermos, no seu telefone, não é? Evidentemente recebem essencialmente só da mesma coisa, e como recebem mais da mesma coisa, vão naturalmente acreditando mais nessa coisa. Falou precisamente que já houve outros períodos da história onde houve uma tentativa de polarização e que agora efetivamente vivemos um momento de aceleração em que as pessoas sentem, através das redes sociais também, que há processos de radicalização em curso nas crianças, por exemplo, e até num quarto, quero dizer. Eu lembro perfeitamente na minha juventude, não sei se o João também viveu isso, mas eu, no meu próprio quarto, em 2000 e poucos, conseguia jogar Call of Duty tranquilamente e estar a escrever no Messenger a amigos meus, não é? E não sentia, ou pelo menos agora, não sei se sou eu que estou a ser um velho do Restelo, mas eu sinto que os jovens hoje em dia jogam os seus joguinhos, estão nas redes sociais e é uma juventude completamente diferente neste tipo de ambientes de videojogos, etc. Portanto, a radicalização pode acontecer no quarto.
Eu faço essa questão que é que sinais é que nós podemos encontrar deste processo de radicalização? Se efetivamente é diferente, da minha juventude para a juventude que hoje em dia a geração alfa passa, e que sinais é que os pais devem estar atentos, até porque nós agora temos o caso do Micas, não é? Que conseguiu, ela era como um jovem de Santa Maria da Feira, de apenas 16 anos, eles geriam em grupos, plataformas como o Discord e Telegram, dedicava-se a instigar crianças e jovens a cometer atos de automutilação, massacres, partilhar pornografia infantil. Enfim, o Micas foi detido pela PJ em maio de 2024, ficou em prisão preventiva. Isto é extremamente preocupante porque foi tudo num quarto. E as suas ações resultaram mesmo num atentado no Brasil que levou à morte também de um jovem de uma escola. Isto é grave. Portanto, faço essa questão precisamente. Primeiro, se há uma diferença, se houve uma mudança, porque este ambiente de violência, entre aspas, dos videojogos, etc., sempre existiu, ou pelo menos tem existido nas últimas décadas, se isso mudou. E que sinais de radicalização é que os pais devem estar atentos? Eu acho que não passa essencialmente por aí, por a questão dos videojogos e os exemplos de violência, como disse bem, isso sempre existiu, não é? É evidente, e não estou a dizer que isso não tenha impacto e que é uma coisa ótima, mas sempre dizíamos que uma das coisas que era importante é que os jovens fossem acompanhados depois naquilo que faziam, que não faziam, e que os pais soubessem o que faziam. Mas se calhar é importante ir um bocadinho mais atrás. Eu acho que há duas conjugações de fatores que são importantes quando pensamos nestes processos. Uma é uma alteração naquilo que são os padrões de educação nas próprias crianças e nos miúdos. Hoje, e bem, e é uma coisa muito importante, as crianças são muito mais valorizadas do que eram no passado. E porquê? Primeiro porque são menos, e depois porque isso eu vejo da cultura e bem daquilo que é a compreensão da importância da criança, da fase de desenvolvimento infantil, naquilo que é a construção das pessoas que depois vão ser crescidas, e percebemos que no mundo de hoje, mais do que era no passado, é fundamental que de facto elas sejam educadas com tal a condição do amor versus disciplina, e acho que há aqui alguns desequilíbrios em que nós percebemos que hoje, antes as crianças tinham que aprender a fazer determinado tipo de tarefas que tinham que fazer na idade adulta porque havia pouca mobilidade social. Hoje as crianças têm que aprender a escolher, e por isso é que o amor é importante, porque precisam de, por um lado, sentir que têm valor e que são capazes de fazer coisas, e depois, por um lado, que fazem boas escolhas e que sabem fazer coisas. Por isso é que é o carinho e a aprovação. Eu digo que são as duas faces daquilo que é muito importante na própria educação. Só que o que aconteceu é que nós começamos a sobreproteger as crianças em função do grande valor que elas tinham. Se calhar começamos a sobreprotegê-las daquilo que era o mundo externo, como algo que era muito perigoso e que tínhamos de ter muito cuidado, não é? E de repente damos-lhe uma sobreexposição àquilo que é o mundo digital. Ou seja, tiramos-los da rua, tiramos-los do mundo externo e colocamos-los seguros nos quartos, não é? Em relação ao mundo digital, que é um mundo enorme, muito mais amplo. Ou seja, isto foi uma caminhada de há décadas. É uma caminhada grande há décadas. Isto não começa nas redes sociais. Temos que perceber. Por isso é que eu gosto de dizer que as redes sociais são aceleradores, não são causas. Não é? As causas é claramente uma alteração radical na forma como os miúdos socializam hoje em dia e como se desenvolvem. E desenvolvem-se numa hipersocialização, não é numa hipo, eles têm uma hipersocialização porque estão sempre em contacto com os pais, não é? Sempre em contacto com pessoas externas e com dimensões externas, são sujeitos a muito mais estímulos, só que sozinhos no quarto, sem de facto nenhum tipo, e falava nos pais, de monitorização e de acompanhamento, porque os pais não conseguem acompanhar essa dimensão. Mas é a curiosidade das crianças que faz com que elas vão à procura destes conteúdos de ódio mais radicais, mais extremistas, ou há movimentos que identificam essa fragilidade, falta de experiência, ingenuidade das crianças e começam, através da propaganda e através de conteúdos direcionados para jovens e crianças, procuram radicalizá-las. Há seguramente conteúdos que visam a radicalização, mas que se aproveitam daquilo que é evidentemente uma tendência que pode existir. Isto não acontece com as crianças todas. Não é? Ou seja, identificam que aquele conteúdo funciona?
que aquilo funciona. O que é que funciona? Funciona o que chama a atenção. O que é que chama a atenção são questões com emoções, não é? Isto não tem a ver com ideologia. Não é? Aquilo que radicaliza não é a ideologia. Aquilo que radicaliza é a parte emocional. É muito curioso. Não é? Porque aquilo que chama a atenção são as dimensões que são emocionais e depois chama a noção de pertença. Ok? Não é? Estamos a falar em miúdos, muitas vezes, que têm algum tipo de maiores dificuldades, se quisermos, de pertença, emocionais, de se sentirem aceites. Vejam aqueles movimentos hoje que são tão comuns, que começam a aparecer, não é? De misoginia e os miúdos que vão contra as mulheres e que as culpam de tudo porque não se, não é? Exatamente. Depois temos aqueles jargões todos assim, os incels, o Red Pill, e há comunidades próprias, é o sentimento de pertença. E os jargões são o sentimento de pertença. É aquela ideia de pertencer a alguma coisa. E que são comunidades que dão o quê aos miúdos? Depois respostas simples, levantam os problemas, mostram, muitas vezes por memes, coisas divertidas e entretidas e que eles vão vendo e que depois perdem mais tempo com essas e naturalmente os algoritmos fazem o trabalho de trazer mais coisas dessas, não é? E que no início não tem outra coisa senão uma coisa divertida, às vezes de uma forma até pouco clara, não é? E que depois eles se vão habituando e que depois lhes começam a dar respostas simples. E as respostas simples começa a radicalização, que é, no fundo, a desumanização. Não é? A ideia de começar a olhar para determinadas características como um todo. E para outros grupos de uma forma diferente. Primeiro, são estas características como um todo, e então começa a dizer que as mulheres são assim, ou os imigrantes são assim, ou qualquer característica individual que pode servir são daquela maneira. Isto é a desumanização. O que é a humanização? A humanização é o diferente. Somos todos diferentes uns dos outros. A desumanização é dizer, não, somos todos iguais. Então aqueles grupos são todos iguais. Então primeiro são todos iguais, e portanto têm todos a mesma característica, depois começam a ter características negativas. Não é? E que então começa a fazer o avanço daquilo que primeiro merece o meu desprezo, para depois aquilo que já começa a ser o culpado de e o responsável por, e é porque elas são assim, ou porque eles são assim. Mas esse diagnóstico é mais fácil de fazer do que depois encontrarmos soluções, como o Alexandre tinha perguntado. Algum sinal externo que os pais devem estar atentos, devem identificar quando uma criança ou um jovem cai nesta rede de radicalização? Sim, eu vou dar um exemplo. Quer dizer, na minha geração, atenção, eu tenho 32 anos, portanto, assisti ao início do 4chan. Alguém que nos estiver a ouvir talvez saberá o que é. Na altura não existiam os algoritmos como existe. O que é que existia? Era algo inorgânico, um bocadinho mais desorganizado. Eu, miúdo, achava piada aquilo, ou seja, quando eu digo achar piada, é só piada. Por ser estúpido. E acredito que aquilo que o doutor acabou de mencionar é que a piada, o estúpido, o que depois atrai, pode ser uma porta de entrada para essa desumanização. Exatamente. Portanto, um sinal, por exemplo, pode ser um filho começar a fazer uma piada que faz parte destes grupos de comunidades Red Pill, ou um meme, partilhar num grupo de família, coisas assim. Quais é que são os sinais que um pai concretamente pode estar atento? Eu confesso que eu tenho sempre medo dos sinais. Não é? Os sinais têm vários problemas. Primeiro, podem passar despercebidos. Depois podem, de alguma maneira, fazer-nos, não é, atuar sobre coisas que se calhar nem são tão importantes. Eu acho que os sinais têm muito mais a ver com aquilo que é a rotina também dos miúdos, quer dizer, não há nenhuma dúvida. Hoje discutimos aquilo que é o acesso às redes sociais e se devemos regular ou não regular, e estamos a pensar em regular, e as sociedades começam a regular, umas a proibir mais, outras a proibir menos, porque é evidente e percebemos que tem prós e contras, e compreendemos que há contras em proibir, não é? E evidentemente há seguramente muitos contras em ter uma utilização desregulada. E acho que esse é o primeiro sinal, se quisermos, que nós temos que estar atentos, não é?
em que se eles estão horas e horas e nós não sabemos o que estão a fazer horas e horas, esse para mim é o melhor sinal que nós temos que questionar. Depois é sempre o que dizemos, não é? Porque nós queremos que os pais estejam atentos a determinado tipo de sinais, não é? E eles só vão procurar esses sinais, então depois parece que não encontram esses sinais, parece que está tudo em ordem. E a lógica é, se eu não converso com o meu filho, se eu não sei aquilo que eles fazem, se eu não sei quais são os interesses, se eu não sei quais são os influencers, não é, que ele gosta ou que não gosta, e não falo com ele, eu não tenho acesso a conteúdos. Ou seja, fazer parte do espaço digital do filho. Fazer parte do espaço digital e, sobretudo, também discutir o espaço digital do filho também com ele. Deixando-o crescer, como é óbvio também. Deixando-o crescer. Não é o controle nem a monitorização, não é transpor aquilo que estávamos a dizer, a superproteção, não é, que criamos depois em relação aos miúdos hoje em dia para aquilo que é o espaço digital. É evidente que também se trabalha a autonomia neste tipo de coisas, é evidente que é importante que eles façam as suas buscas, as suas procuras, mas é evidente que nós temos até que porque saber. os próprios filhos têm que, e os pais também têm que criar, eu não sei se nós já tivemos aqui uma conversa sobre isso, ganhar no espaço digital, ganhar armas para conseguir estar preparado para de conteúdo de desinformação, conteúdo, outro tipo de conteúdo. Mesmo a forma como é apresentado, quer dizer, quando eu era miúdo, havia uma desinformação muito grande sobre drogas, e eu lembro-me, eu sou de umas gerações à frente das vossas, não é? E eu lembro da minha mãe dizer, hoje toda a gente se ri, não aceites rouçados na rua, porque podem ter droga. E depois, eles primeiro dão as drogas e depois tu ficas viciado e aí vendem-te. Era esta a lógica que estava na cabeça das pessoas, das teorias da conspiração a propósito das drogas. Estão a ver? Pronto. Não é? Nós hoje damos aos miúdos substâncias aditivas, damos as drogas. Porque a partir da altura em que nós temos aqui a noção de captar de atenção e sabemos que, não é, além dos jogos terem dimensões que são aditivas, não é? E as redes sociais têm uma enorme dimensão, lá com o feed sempre a andar, que é absolutamente aditivo. Qualquer um de nós já teve a experiência de passar tempo demais a ver coisas disparatadas, não é, no nosso feed. Portanto, evidentemente, nós estamos a expor os miúdos a isto. As dimensões são aditivas, eles que têm evidentemente menos autorregulação do que nós, não é? O crescimento e o desenvolvimento é o treino da autorregulação, de eu conseguir regular as coisas que sinto, não fazer o que me apetece, não é? Conseguir adiar a recompensa, e estamos a expô-los e a sujeitá-los a isto. Portanto, isto evidentemente tem que ser regulado. Este é o primeiro sinal que nós temos que naturalmente assumir como algo que é importante e prioritário. Sim, força. A questão é se na prática, quando um adolescente está a construir a sua própria identidade, está a conhecer-se e normalmente reconhece nos seus pares ou em determinado tipo de grupos e conteúdos, sente-se mais identificado com os próprios pais, e nós sabemos que é assim. Claro. A partir de determinada altura, quando as crianças ganham também a sua própria identidade e começam a construí-la, se é fácil para os pais poderem, ou a palavra dos pais poder ter algum peso naquilo que é a consciencialização de uma criança ou de um jovem. Seguramente não é fácil e nunca foi, em coisa nenhuma. O problema agora, se quisermos agravado, não querendo dramatizar, porque não vale a pena dramatizarmos estas coisas, é que está em casa no quarto. Voltamos ao início. Não é? Antes estava na rua e nós íamos onde ele não vê. É apenas um ambiente aparentemente inofensivo, protegido. É apenas um ambiente aparentemente inofensivo e protegido, mas não é. Nós sabemos que não é hoje, porque hoje há uma conexão direta, não é, de banda larga para fora, não é? E que, portanto, evidentemente, trazemos o mundo para dentro. E já percebemos que o mundo, as ideias, magoam, não é? Portanto, a consciencialização dos próprios pais dos perigos online acaba por ser a solução que lhe parece. Eu acho que essencial. Isto é fundamental, porque enquanto não o fizermos e acharmos que é só uma questão de opção educacional, porque eu não quero de maneira nenhuma responsabilizar aqui os pais por estas coisas. Sim, embora os pais também precisem eles próprios de ter uma educação digital, uma educação para o espaço digital que fica muito é uma aquém. Educação digital, são os pais e os miúdos, ambos precisam de literacia digital e literacia emocional, não é? Porque que já vimos, e era isso que estava no fundo a dizer, que aquilo que agarra são as emoções, não são as ideias, nem são a forma de mexer, ou onde é que eu vou, onde é que eu não vou. Os conteúdos estão lá todos e aparecem sempre.
Isso Okay? funciona para todas as gerações. Funciona para todas as gerações, como é evidente. Não são só as crianças e os adolescentes que se radicalizam. São mais, porque evidentemente são aqueles que estão em si mesmos num período de construção e num período de crise constante dessa construção. Mas todos nós estamos sujeitos, já o dizíamos em relação às drogas, quando o bode expiatório das sociedades eram as drogas, nós já dizíamos, períodos de crise são períodos de vulnerabilidade, períodos de mudança, então dizíamos a procura do primeiro emprego, uma situação de desemprego, e lá vinha a vulnerabilidade e o aumento da probabilidade da pessoa se poder distrair com as drogas, e se desequilibrar em relação às substâncias, fosse o álcool, fossem outras quaisquer. E portanto, aqui é exatamente a mesma coisa. Não é? E, portanto, é evidente que um adulto tenha à partida já ideias mais construídas e sedimentadas e, portanto, é mais difícil, mas também é possível e já o encontramos muitas vezes e, portanto, a questão é a mesma, porque voltamos à ideia, aquilo que vende este processo de radicalização, ou se quisermos, de polarização, não é? Ou de extremismo, é a sensação de pertença. É a sensação de encontrar respostas simples para problemas complexos, para aquilo que eu sinto, para resolver esta frustração ou estas dimensões negativas que eu estou a Neste sentir. combate há várias frentes. Falámos aqui de uma solução na frente que é mais importante de certa maneira, que é a frente de casa, não é? A frente dos pais estarem mais atentos ao espaço digital de onde estão os filhos, onde passam muito tempo, mas há outras frentes, há a frente política, há a frente do que é que as autoridades também estão a fazer em relação a isso. Falávamos há pouco em relação à regulamentação e no que toca à frente política, se calhar falamos um bocadinho sobre isso. Temos, por exemplo, várias opções que várias forças políticas espalhadas pela Europa têm tomado. Por exemplo, nas instituições europeias tem-se pensado em olhar para o espaço digital não como um espaço digital em si, mas como um espaço público. Ou seja, uma pessoa não pode estar por simplesmente na rua e começar a chamar nomes a outra pessoa. Portanto, há enquadramentos penais para várias coisas. Portanto, olhar para o espaço digital como um espaço público. Depois há outro, esse sim, gostávamos de compreender também o que é que acha. Em Portugal, a Assembleia da República, por exemplo, já aprovou na generalidade um diploma que proíbe o acesso autónomo a redes sociais a menores de 16 anos. Esse processo encontra-se em fase final do processo legislativo, pretende proibir crianças até aos 13 anos de aceder a plataformas como o Instagram, TikTok, Facebook, e é só permitir esse acesso a jovens com idades entre os 13 e os 16 anos com consentimento explícito dos pais ou representantes legais. A dúvida é esta, que é: a proibição é uma solução? Eu acho que a regulação é uma solução. O Conselho Nacional de Ética fez um parecer bastante complexo com o Conselho Nacional de Ética espanhol. Fizemos um parecer sobre esta questão que saiu pouco antes dessa opção legislativa. E é evidente que eu acho que é difícil encontrar os equilíbrios aqui, mas a regulação eu não tenho dúvida. Que as coisas têm que ser reguladas e que tem que haver limitações, não é? Isso é objetivo. Depois, cada sociedade tem que encontrar aquilo que são as soluções em função daquilo que também são as pessoas que compõem essa sociedade, porque é evidente que há diferenças, há relações diferentes com o que é proibido, com o que não é proibido, os hábitos diferentes, e portanto acho que é por aí que depois temos que encontrar aquilo que são as soluções específicas. Agora, não há dúvida que nós temos que perceber que, e eu costumo dizer, hoje digo assim, agora estamos a pensar em proibir e regular finalmente o acesso às crianças. Amanhã eu acho que vamos estar também a pensar nisso em relação aos adultos, não tenhamos dúvidas, não é? Porque ou evoluímos para sociedades não democráticas, já tivemos e sabemos disso todos bem mais longe do que estamos agora, e portanto depois a partir daí não sei como é que será, ou então vamos ter que o fazer, eu não tenho dúvidas, porque senão vamos continuar também nós adultos a polarizar. O processo pode ser mais lento, mas chegamos lá na mesma. Mas o doutor há pouco referia que desde 2001 que este é um problema, ou seja, houve o 11 de setembro e nós sabemos que a radicalização, sobretudo dos movimentos islâmicos radicais, utilizaram as redes sociais como plataforma de propaganda, nomeadamente ali a partir de 2014 o Estado Islâmico utilizou... Então, as Primaveras Árabes... As Primaveras Árabes foi, sobretudo, manifestações que tiveram o seu início precisamente nas redes sociais. O Estado Islâmico também
utilizou as redes sociais muito bem para aquilo que eram os seus objetivos de promoção das suas atividades. Esta legislação não soa um bocadinho àquele ditado casa roubada, trancas à porta? Ou seja, as autoridades adormeceram um bocado nestas últimas 2 décadas? Eu acho que temos que ser, é sempre tão fácil criticar e dizer mal, e acho que temos que ser complacentes e compreender. Isto é muito difícil. Ok? Isto foram coisas que cresceram primeiro muito depressa e naturalmente o direito anda sempre atrás. O problema é nós continuarmos a acreditar que é a regulação que resolve. Não que eu seja antirregulador e meio anarquista, que não sou de maneira nenhuma, e é evidente que ela é preciso e muitas vezes também é preciso simbolicamente, porque também dá recados. Mas o problema de dar recados é que nós parece que só acreditamos hoje em dia, e isso para um tipo que trabalha em ética como eu, evidentemente deixa-me sempre alguma tristeza, só acreditamos no certo e no errado, no pode-se ou não se pode. Não é? O que é em si mesmo, evidentemente, não é solução. Uma sociedade funciona se as pessoas conseguirem compreender aquilo que está em causa, não é? E não fazerem só aquilo que é permitido ou não fazerem aquilo que é proibido, porque sabemos que, não é? Como eu costumo dizer, os bons vigaristas andam dentro da lei, não é? Mas naturalmente não vão atrás do espírito da lei, e aqui a questão é exatamente a mesma. Agora, é evidente que eu acho que esta é uma dimensão que tem que ser regulada, e também acho que, não é, o mundo digital vai ter que ser regulado, porque agora não vou conseguir dizer o nome que escreveu o livro, mas que dizemos há muito tempo, não é, da algoritmocracia, não é? Já não sei se foi Paiás Maduro ou Adolfo Mesquita. Não, é o Adolfo Mesquita, não, exatamente. É ele que me desculpe. Mas em que nós não podemos continuar a deixar que sejam os algoritmos, que ainda por cima são feitos por empresas que são privadas e que visam o lucro, a controlar as sociedades. Mas é isto que acontece, e nós temos que perceber que é isto que acontece. E é por isso que temos empresas privadas que têm mais poder do que os Estados hoje em dia. E isso evidentemente torna-se ingovernável, quer dizer, porque já não adianta nós votarmos no Estado, porque não é o Estado que manda, que é nisto que calhamos quando naturalmente percebemos, não é, que o dinheiro, não é, e o poder funciona como funciona nas nossas sociedades hoje em dia. E portanto, dito isto, e não querendo estar aqui naturalmente a dramatizar as questões, nós temos que arranjar a maneira de controlar os algoritmos. E portanto os algoritmos têm que ser pró-sociais, não podem ser pró-comerciais. É? Esta é a grande diferença. E aí, não é, falávamos há bocadinho no início, quando eu falava do Thaler, que foi o que desenvolveu, não é? Ele ganhou um prémio Nobel da Economia e que desenvolveu, não é, a teoria do nudge, do empurrão, e que funciona nas redes sociais, não é? Tal ideia de nós começarmos a receber inputzinhos quando procuramos qualquer coisa na net, que é para depois mais rapidamente dar um empurrãozinho para comprarmos, não é? E que evidentemente ele diz, bem, nós temos que alterar a forma como os algoritmos funcionam, não é influenciar as pessoas sem elas perceberem, é de uma forma aberta a dizer, não, os algoritmos têm que trazer aquilo que a pessoa procura e têm que trazer contraditórios. Devíamos começar a pensar num quinto poder, portanto, na medida em que nós, por exemplo, o jornalismo, a imprensa livre, tem que ter a visão sempre, tem que se guiar pela visão do interesse público e não pela visão comercial. Quando isso acontece, tendencialmente corre mal. Será que devíamos olhar também para o negócio das redes sociais, sendo um espaço público, não é? Também dessa maneira, que é um quinto poder que tem que ter em conta o interesse público? Nós temos não sei quantos quintos poderes para regular o mercado, supostamente, não é? O dumping, não é? E todas as coisas que de alguma forma dizermos da interferência que temos de fazer no mercado, porque o mercado não pode ser totalmente livre, porque sabemos que ele se desequilibra. Aqui é exatamente a mesma coisa, não é? E eu ouço sempre, e vejo sempre que falo no Thaler a este propósito, não é? Ouço sempre perplexidade, eles lá, isto é a liberdade das pessoas, e é impressionante como nós estamos a dizer defendemos a liberdade das pessoas, quando no fundo não há liberdade nenhuma, quando nós sabemos que somos condicionados. A ideia de que continuamos e que continuarmos a acreditar que nós somos seres autónomos, porque somos livres, porquê? Porque decidimos aquilo que queremos em função da nossa cabeça, é mentirosa. O ser humano não funciona dessa maneira. Nós somos seres altamente intuitivos que funcionamos a partir, o nosso Damasio mostrou isso muito bem, de marcadores somáticos que nos dão a direção. Depois nós vamos
através de um pensamento mais lentificado, que exige energia e que tira prazer, não é? Tentar ver se é a melhor solução ou não é a melhor solução, porque o que gostamos é quando fazemos só o que nos apetece, aquilo que a intuição nos diz, e portanto nós somos muito levados a fazer e evidentemente não somos deliberativos nas decisões que tomamos, só tentamos deliberar, e sempre de uma forma bastante fraca, não é? Quando naturalmente antecipamos o risco, antecipamos o perigo. E portanto, nesta perspectiva, se nós sabemos que estamos a ser altamente influenciados pelos algoritmos num determinado sentido, e que não é o sentido do nosso melhor interesse, porque supostamente o sentido do nosso melhor interesse é um sentido social, não é? Os direitos humanos é que nos dizem, não é? É um sentido da promoção da diferença, é um sentido da promoção da diversidade. Isto não é nada inventado. Todo ser humano nasce igual em dignidade e em direitos e tem, não é? Para crescer e desenvolver em função daquilo que são as suas diferenças, porque é isto que caracteriza a espécie humana. É outro argumento que muitas vezes é utilizado para contrabalançar as coisas. Hoje em dia não é natural, não é? Eu costumo dizer, pá, o ser humano, pá, a única coisa natural, pá, é ser diferente, não é? Isso é que é a nossa natureza. Mas, doutor, nós já estamos aqui a chegar ao fim. Só queria fazer uma última pergunta. Ter em conta que nós estamos hoje num mundo tão polarizado e existe a normalização de algum discurso de ódio nas redes sociais, quando falamos em proibição ou quando falamos em regulação, quem é que vai definir o que é o certo e o que é errado nas redes sociais, uma vez que muitas das coisas que nós considerávamos, e falou dos direitos humanos e de valores e princípios com os quais crescemos, muitos desses valores já são muitas vezes contestados nas redes sociais e o ódio é normalizado. São contestados no sentido da normalização deste ódio. E podermos dizer que podemos, não é, criticar as pessoas porque elas são assim, são assado, diferentes, frito ou cozido, porque são diferentes, porque são como são. Sim, mas a linha tênue entre um idiota, entre ser idiota e ser criminoso, aliás, nós estávamos aqui a falar de grupos extremistas que nasceram nas redes sociais, nós temos aqui vários exemplos, o grupo 1943, ou agora o movimento Lusitano, que foi alvo foi deduzido à acusação recentemente. E, portanto, qual é que é essa linha? Quer dizer, quem é que vai decidir a linha entre o idiota e o criminoso? A linha entre o idiota e o criminoso coloca-nos outra vez naquilo que falávamos há pouco, a diferença entre a ética e o direito, ok? E por aí não vamos. Acho que a linha entre o idiota e o criminoso está naquele exemplo que me deu há pouco do miúdo de Coimbra. Ok? Isso é crime. Não há dúvida, porque promove, não é? De uma forma direta, incita ao ódio e à violência, não é? E tem dolo. Não é? A partir da altura em que se percebe que se consegue ligar, não é, esta atitude com este resultado. O resto, evidentemente, a ideia não é prendermos as pessoas todas ou passarmos multas. Não funciona. Não conseguimos julgar. Não vale a pena. O que nós temos é que, de facto, de uma forma aberta, influenciar. E quando me perguntam, mas quem é que decide qual é o lado que influencia? É o pró-social. São os direitos humanos. Pá, se estão ultrapassados, continuamos a ter uma ONU onde podemos discutir e podemos rever se acharmos que há coisas que devem ser revistas. Eu não acho que estejam ultrapassados, mas isso evidentemente é só a minha opinião. Não, acho que isso se pode discutir, mas qual é o fundamento dos direitos humanos? É dizer assim, nós temos todos que comunicar uns com os outros e não nos podemos impor coisas uns aos outros, porque deu mau resultado andarmos a impor, porque quando impomos é a violência, não é? E portanto, qual é a única solução? Como nós não conseguimos lidar, porque o ser humano não é tão racional como isso, não conseguimos lidar com diferenças radicais, e é por isso que a polarização é perigosa, não há comunicação, então temos dois lados e não comunicam, não conseguem pôr nada em comum, não se relacionam. Relacionar é pormos em comum, por isso é que precisamos ter ideias em concreto, então precisamos ter ideias comuns, valores comuns. Não sou eu que os vou determinar, estão lá nos direitos humanos, mas temos que consensualizar valores comuns. E esses valores comuns são os pró-sociais e são aqueles que têm que ser promovidos nas redes sociais. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não é? Porque, evidentemente, é a única forma de dizer que estamos a expor as pessoas àquilo que nós consideramos que é importante para todos. O resto é diferença. Está tudo bem. Não é? Porque os direitos humanos é a nossa negociação com a diferença, não tenho dúvidas. Não é? Dizemos assim, bem, nós somos diferentes a partir daqui.
Aqui não podemos ser diferentes, porque temos que ter espaços todos no mundo, não é? Depois temos a nossa Constituição, ainda podemos emigrar se não gostamos do nosso país e daquilo que são os valores de base do nosso país. Não é? Agora, a partir daí depois temos o direito, que nos dá uma dimensão mais de certo e errado para aumentar a coesão social, mas a ética é fundamental no sentido de nos fazer saber orientar e passar a partir desses valores fundamentais. Muito bem, doutor. Muito obrigado pela sua presença no nosso podcast. E nós voltamos para a semana com mais um Teoria do Caos. Obrigado.